Que vamos, minha gente! Alô, boa tarde, bom almoço para você e para você que está preparando o almoço de hoje. Obrigado pela audiência, obrigado você que assiste sempre o Balanço Geral. A partir de agora, mais uma edição do Balanço Geral, aqui na sua TV Adonai, a TV do Bem, afiliada à Record TV Belém. TV Adonai, essa é a TV do povo, Grupo Águia, sempre com você. A partir de agora, muita notícia e muita informação com a marca registrada da TV Adonai, que é o jornalismo verdade. Aqui é assim, a gente usa sempre os três pilares do jornalismo, os três pilares mais importantes do jornalismo, que é veracidade, clareza e verdade. Jornalismo verdade da TV Adonai começa a partir de agora. Eu vi uma notícia agora, há pouco, que me deixou muito feliz. O doutor Luiz Antônio, superintendente de Polícia Civil do Araguaia Paraense, que estava hospitalizado aqui no Hospital Regional, depois, no último sábado, foi transferido para o Rio de Janeiro, onde moram seus pais, e uma irmã também, duas irmãs, mas uma irmã médica, a Ana Paula, e a irmã dele, a Maria Angélica, deu uma entrevista a um blog da Cidade de Redenção, dizendo que o doutor Luiz Antônio melhorou, uma melhora significativa e impressionante. Ele está melhorando a cada dia. Ele está sendo atendido por um médico da Fiocruz, Fundação Fiocruz, e, graças a Deus, está melhorando e melhorando bem. A irmã do doutor Luiz Antônio agradeceu os médicos e enfermeiros do Hospital Regional, pelo esforço e pelo carinho, e agradeceu também a população de Redenção pelas orações. Estamos aqui torcendo pelo doutor Luiz Antônio, que Deus dê força e muita fé à família e que ele melhore logo, Graças a Deus que ele está melhorando, graças a Deus. Firme, muita força para o doutor Luiz Antônio. Deus no comando, doutor Luiz Antônio, Deus no comando sempre. Vai nessa força, já deu tudo certo. Nós vamos trazer uma notícia também sobre o governador do estado do Pará. A justiça determinou que ele devolva os respiradores que não funcionaram comprados na China. Aí a justiça já pediu, inclusive, a justiça do Pará determinou, foi ontem, quarta-feira, que o governo do estado devolva à empresa SKN os 152 respiradores comprados para o tratamento de pacientes com Covid-19, adquiridos no mês de abril. Os aparelhos apresentaram defeitos e não serviram para pacientes com a doença. De acordo com a Justiça, o dinheiro da compra dos respiradores já foi devolvido ao Estado. No entanto, os aparelhos ainda não foram entregues à China. A Procuradoria-Geral do Pará, PGE, disse em nota que ainda não foi notificada da decisão. Ainda segundo a decisão do juiz Raimundo Santana, o governo do Pará tem um prazo de 3 dias para cumprir a intimação da Justiça. No entanto, a retirada dos aparelhos e os custos envolvidos no processo deverão ser de responsabilidade da empresa SKN. Você lembra que a compra dos respiradores, a compra de 400 respiradores pulmonares e 1.600 bombas de infusão para atender doentes da Covid-19 foi feita no começo de abril. Um mês depois, no dia 7 de maio, os materiais chegaram no estado do Pará. De acordo com o governo, as bombas chegaram conforme o combinado, mas os respiradores vieram em um número inferior ao comprado, foram entregues 152 equipamentos. Além de chegarem em menor quantidade, o governo afirmou que na época que nenhum dos aparelhos passou pelos testes de funcionamento. Eles estariam em outros padrões que não estavam especificados no contrato de aquisição. Na verdade, o que chamou a atenção da Justiça e da população do estado do Pará e do Brasil foi o valor da compra dos respiradores. Foi de 50,4 milhões de reais, sendo que 25,2 milhões já haviam sido pagos, segundo o governo. O valor pago foi bloqueado da empresa e sócios por determinação da Justiça do Pará. Cada respirador custou 126 mil reais ao estado do Pará. Na verdade, esses respiradores foram comprados pelo dobro do preço do valor de mercado, Minas Gerais, o próprio Rio de Janeiro, em muitos estados brasileiros, eles compravam aí por 58, outros 48,
mil reais e esses respiradores foram comprados por 126 mil reais, né? Mais que o dobro do valor de mercado. Então isso chamou a atenção da Justiça. Aliás, a Justiça está investigando a compra desses respiradores, o aluguel das ambulâncias também, que é um preço absurdo, a compra das garrafas PETs, tudo isso a Justiça está investigando, né? A compra das cestas básicas, tudo isso a Justiça está investigando no estado do Pará, né? Se eu gostaria muito de ver no nosso país acontecendo o seguinte, não é só no estado do Pará, em todos os estados, em todas as cidades brasileiras, onde gastaram-se o dinheiro público com dispensa de licitação, que a justiça seja feita, que a Polícia Federal investigue, quem tem dívida no cartório é que pague. Por quê? Porque quem faz isso é o verdadeiro homicida, porque eles chamam aí, né, o presidente de homicida e tudo mais. Olha, vou falar uma coisa, quem rouba o dinheiro público que veio para o tratamento dessa doença, para combater essa doença, para salvar vidas e desvia o dinheiro para outros fins, a justiça tem que ser feita. Isso é uma falta de respeito com o ser humano, isso é um crime contra a humanidade. Então tem que ser realmente punido aqueles que estão envolvidos com esse tipo de coisa. Isso tem que acabar no Brasil, gente. E principalmente no momento de pandemia. Ainda tem aqueles que têm coragem de desviar o dinheiro para outros fins, o dinheiro que seria para salvar vidas. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas morreram nesse país por causa de ideologia política, por causa de falta de amor ao próximo, por causa de empatia ao próximo, meu Deus do céu. Sinceramente, então aqueles que estão envolvidos com algum tipo de falcatrua, com dinheiro público, principalmente para a saúde, tem que ser punido. Eu queria ver todos eles punidos, atrás das grades, presos para pagar pelo crime gravíssimo contra a humanidade, gravíssimo contra o ser humano, sinceramente. Vamos seguindo com o seu balanço geral, a voz do povo na TV. Hoje a história no Ação Solidária Adonai é da Dona Maria. O Jorge Filho vai contar a história da Dona Maria. A Dona Maria está precisando de mim e de você, e você vai poder ajudar através do telefone que está no seu vídeo, 99239-3441. Nós vamos assistir agora a história da Dona Maria no Ação Solidária Adonai. No Ação Solidária de hoje ao combate ao coronavírus, vamos conversar com a Dona Maria. Ela vai contar pra gente um pouco da história dela e como é que ela vem passando nessa crise, Dona Maria, nessa pandemia que afetou o Brasil e o mundo. Como é que tá a questão da alimentação com a senhora? Como é que tá as coisas por aqui? Aqui tá na luta aqui, nas mãos de Deus, né? Na dificuldade sempre. Aqui é eu, meu velho faz bico trabalhando aí e eu não trabalho, porque eu tenho problema de saúde. Aí é só ele que faz o biquinho aí pra gente ir passando, né? Mora a senhora, o filho da senhora, o Alexandre, né? E o marido da senhora? Isso, E, Dona Maria, e a questão da alimentação aqui, como é que tá sendo? Tá parecendo que Deus não deixa mesmo faltar, mas a gente precisa também, né? Da ajuda, quando as pessoas ajudam a gente agradece muito por as pessoas. O marido da senhora mexe com ferro, faz telhado, essas coisas, como é que... Ele mexe com ferro, faz porta, portão, e assim para nós ir passando, né? Porque deu uma queda muito com esse negócio dessa epidemia, essa crise. Aí estamos com a ajuda desse auxílio que o governo deu pra gente, aí a gente vai passando também. E nesse exato momento ele tá atrás de serviço, no caso, o marido da senhora, né? Tá. E, Dona Maria, a questão da segurança, a senhora tá com medo, tá ficando mais em casa, a senhora tá mais quieta? Isso, estou mais quieta, estou em casa porque a gente já tem problema de saúde, já é de idade, aí tem que ficar mais quieta, né, para evitar mais. E até a questão do filho da senhora também, a preocupação com ele, né?
preocupação com ele, preocupação com o filho da senhora, a questão da máscara, de higienização, de segurança. É verdade, porque é ele que nos ajuda o meu velho aqui, né? Que eu só ajudo mesmo na cozinha mesmo. Que eu tenho problema de saúde, aí tem que... Estamos aqui na van. Você de casa acabou de acompanhar a história dela. Você que agora está almoçando, você que agora está jantando, viu como é que tá difícil as coisas, viu como é que tá complicado? Esse mundo, essa crise, essa pandemia, tá afetando o Brasil e o mundo. Venha comigo me ajudar, venha comigo fazer parte dessa ação solidária, venha comigo fazer parte da história dessa pessoa. Venha comigo fazer a diferença. Eu quero agradecer também ao Supermercado Mundial pelo apoio e a parceria de sempre. Gente, já falo para vocês muitas e muitas vezes, não sou eu entregando, não sou eu lhe ajudando, sou eu representando vocês de casa, porque eu sei que tem um coração bom e sempre vai ajudar. Agora vem comigo na entrega da cesta para essa pessoa. Dona Maria, a nossa equipe agora está higienizando o kit higiênico, vem escova de dentes, papel higiênico, Presto Barba, sabão, detergente, tudo questão de higienização para a senhora, o marido da senhora e o filho da senhora, viu? E agora as roupas aqui, para caso a senhora estiver passando dificuldade para a senhora, que é a roupa para a senhora mesmo, adulto feminino. E agora o mais importante, o principal, o alimento. E o Henrique agora está higienizando para entregar para a senhora. Dona Maria, deixa até aqui que está um pouco pesado para a senhora aqui no chão. A gente sabe que não vai mudar a vida da senhora, mas vai amenizar um pouquinho, viu? Eu queria também agradecer a parceria com o Supermercado Mundial, que está nos ajudando nessa parceria. Eu quero agradecer. Quero agradecer também você de casa, que sempre pode vir ajudando, sempre vem me acompanhando nesse quadro, Ação Solidária, que é o objetivo de mudar a vida das pessoas, Dona Maria, pelo menos um pouquinho, viu? A senhora tem um telefone de contato, pessoal de casa, caso queira ajudar a senhora? Sim, é 92 39 34 41. É 92 39 34 41. Gente, esse é o telefone da Dona Maria. Caso vocês de cara queiram ajudar, queiram trazer alguma coisinha aqui para ela, entre em contato com ela que ela vai passar o endereço para vocês, tá bom? Dona Maria tá aqui, a máscara para a senhora, o filho da senhora e o marido da senhora, para passar a dificuldade nessa saúde, né? Mais importante. Agradecer o Mundial. Pensa no supermercado que sempre ajudou as pessoas, sempre contribuiu. É o Supermercado Mundial. Muito obrigado, Supermercado Mundial, que é parceiro da Ação Solidária Adonai. Gente, tá aí o telefone da Dona Maria. E você que puder ajudar, ajude. Deixa eu falar uma coisa. Olha, o que é que nós aprendemos nessa pandemia? Eu aprendi a ver, e eu tenho visto isso, que as pessoas, em sua maioria no Brasil, Redenção, no estado do Pará, são pessoas solidárias, né? Generosas. Nós começamos a ver mais isso. E aqueles que não tinham esse espírito de generosidade, de solidariedade, começaram a ver que a gente tem que olhar as pessoas com os olhos do coração. Que a gente tem que olhar para as pessoas, não é, com empatia, se colocar no lugar dos outros, sempre. Não é? Se colocar no lugar dos outros. Essa é a questão. E muitas pessoas têm feito isso sim, graças a Deus. E se você puder, junto conosco, aumentar essa rede de solidariedade através do Ação Solidária Adonai, eu te peço, ligue para a Dona Maria, ajude a Dona Maria. O telefone está aí no seu vídeo, 99239-3431, 99239-3441. Está aí o telefone para você ligar. O comandante Gisel vai deixar aí na tela um pouquinho para você poder escrever aí num papel ou salvar no seu celular para a gente ajudar a Dona Maria. Outra coisa que a gente tem visto, além da solidariedade, gente, nessa pandemia, a gente aprendeu muito, né? A gente aprendeu muito. Sinceramente, tem um lado ruim da pandemia? Obviamente que tem, porque a gente tem que ficar preso em casa às vezes, ficar longe das pessoas que nós amamos, distante, às vezes, do nosso pai, né, dos nossos avós, ficar distante das pessoas que têm doenças pré-existentes, que são imunocomprometidas, mas também tem um lado bom da história. Nós aprendemos a enxergar mais o Deus de Israel, a ver que existe um Deus sempre
que vem ao nosso auxílio cada vez que as coisas não vão bem, né? Sempre está ali para nos proteger. Existe também essa questão que nós aprendemos a dizer assim, olha, a vida é que é importante. Não importa bens materiais, não importa carrões, não importa fazendas cheias de gado, não importa bens materiais, o que importa é a saúde, é a vida, são as pessoas, né? A gente aprendeu a valorizar mais as pessoas, a valorizar o que nós temos. Se você tem um emprego, valorize o seu emprego. Se você tem uma empresa, valorize a sua empresa. O dinheiro do dia a dia, agradeça sempre a Deus. Nós aprendemos a agradecer mais, não é? Tem um lado bom, realmente, da história. Bom, o Mundial hoje tem a Quinta Vermelha. Hoje é quinta-feira, Gesiel. Passou rápido a semana, hein, comandante? Passou rápido a semana. E hoje tem Quinta Vermelha no Mundial. É mais gostoso, é bom demais. No Mundial a compra rende muito mais. É mais gostoso, é bom demais. Quinta Vermelha, compra rende muito mais. Confira as ofertas da Quinta Vermelha dos Supermercados Mundial. Alcatra 25,99 o quilo. Colchão mole 23,99 o quilo. Acém 18,99 o quilo. Picanha fatiada Mafripar 22,99 o quilo. Frango americano 5,69 o quilo. Peixe tambaqui 9,99 o quilo. Café Melita 250 gramas 4,29. Supermercados Mundial. É bom, é barato. Agora a gente vai mostrar que pesquisadores avançam na descoberta para combater a Covid-19 de maneira precoce. É estudo? É para o bem da humanidade? Está aqui na tela do seu balanço geral. Tosse, febre e a perda do olfato são os sintomas mais comuns da doença, mas não os únicos. Um estudo de uma universidade britânica identificou a existência de 6 grupos de sintomas do novo coronavírus. A pesquisa foi feita com pacientes do Reino Unido, Estados Unidos e Suécia. Eles informaram regularmente os sintomas entre março e abril por meio de um aplicativo. Os 3 primeiros grupos têm sintomas considerados mais leves, como enxaqueca, perda de olfato e dor de garganta. A análise mostrou que cerca de 3% desses pacientes precisaram de ajuda respiratória. Essa porcentagem aumenta para quase 10% quando os pacientes apresentam, além dos sintomas leves, outros como fadiga e confusão mental. Já no tipo mais grave da doença, cerca de 20% precisam de suporte respiratório. Esse grupo se diferencia dos outros porque, além da dificuldade respiratória, os pacientes sentem dor abdominal. A identificação dos 6 grupos de sintomas está ajudando os médicos a fazer uma seleção dos infectados. Com as novas descobertas, eles podem analisar os pacientes e indicar o tipo de tratamento que cada um vai precisar. Muitas descobertas aí, muitas pesquisas para descobrir a vacina. 2 vacinas já estão bastante avançadas, já estão sendo testadas em humanos, tanto a vacina da China quanto também a vacina de Oxford, no Reino Unido. Isso é muito importante, né? E aí também tem aquela coisa, tem alguns médicos que estão até gravando vídeos e dizendo assim que a hidroxicloroquina realmente funciona. É isso que eu gosto de ver, sabe? Se o médico foi curado, se o político foi curado, por que você não grava um vídeo dizendo eu tomei a hidroxicloroquina e fui curado, não é? O que custa? Você vai estar fazendo um bem, prestando um serviço à população. Então isso é importante, deixar de lado as ideologias políticas e gravar um vídeo. Você que foi um médico, eu vi um médico hoje nas redes sociais, ele gravou um vídeo dizendo eu sou médico há mais de 30 anos e eu tomei a hidroxicloroquina. Eu prescrevi a hidroxicloroquina para pacientes e eles melhoraram significativamente. Isso é que é importante. A ivermectina, todos nós sabemos, lá na África foram poucos casos porque eles tomam a ivermectina de 6 em 6 meses
né? Principalmente na Etiópia, que a maioria da população vive de maneira subhumana. Foram poucas pessoas contaminadas porque eles tomam a ivermectina, né, para outras doenças desde 1997. O governo distribui gratuitamente de 6 em 6 meses. E eles tomam, por isso que poucos foram infectados, quase zero de pessoas que morreram. Então isso é importante. A ivermectina, eu acredito, eu tomei, muitas pessoas tomaram. Hoje eu estava com um empresário, ele estava me falando, eu tomei já. Então é o seguinte, tomou a ivermectina para prevenção. Isso é importante até que chegue a vacina, né? Eu que vou ficar esperando, né? A vacina que espere. Por aí. A NB Automóveis é para você negociar o seu Volkswagen. Negocie o seu Volkswagen com a NB Automóveis. Não é? Porque um Volkswagen vale comparar. Um Volkswagen vale comprar. E você vai comprar o seu Volkswagen, vai dar a primeira parcela somente em 2021. E as 6 primeiras parcelas você vai pagar só R$ 99,00 cada parcela. NB Automóveis, tudo de bom para você. O mundo não é mais o mesmo. E algumas coisas passaram a valer ainda mais. Estar com a família e reencontrar os amigos vale muito. Proteger quem a gente ama vale demais. Fazer um bom negócio vale como nunca. Se você comprar um Volkswagen hoje, só começa a pagar as parcelas em 2021. E as 6 primeiras saem por apenas R$ 99,00. Porque respeitar o seu dinheiro e o momento que vivemos vale como um Volkswagen. Volkswagen. Com o aumento das exportações, o preço da carne disparou no Brasil. Aumentou em muitos lugares. Sinceramente, o preço da carne subiu. E quem dá conta de ficar sem comer carne, hein, comandante Gesiel? Hein, Henrique? Não dá para ficar... Eu não dou conta. O meu pai, ele tem 88 anos, ele diz assim, quando eu não como carne, eu fico fraco. Ele diz que fica fraco, ele não gosta de ficar sem comer carne, não. Mais uma carnezinha aí gostosa demais, não é? Mas aumentou o preço. Você acompanha agora na tela do Balanço Geral. Dona Celina diz que já foi preparada. Levou mais dinheiro na bolsa. Já estava muito caro, né? E agora está um pouquinho mais caro. Neste açougue, o quilo do contrafilé ficou R$ 3,00 mais caro nas últimas semanas. A alta atingiu também a carne de segunda. Subiu aqui porque a China está comprando mais carne do Brasil. Desde o ano passado, as exportações nunca pararam, né? Então, com o preço do dólar alto, isso influencia muito o nosso mercado interno. A concorrência com os frigoríficos exportadores influencia no nosso preço do mercado interno. O outro motivo é o clima. O Centro-Oeste, onde está o maior rebanho do país, enfrenta período de estiagem. E isso se reflete na qualidade dos pastos e, consequentemente, no peso do boi. Com menos oferta, o preço sobe. E como aumentou a procura por carne de porco, mais é ajuste. De maio até agora, o preço subiu 45%. Este dono de açougue diz que está difícil não repassar tantas altas para o consumidor. Do lado de cá, como empresário, a gente tenta segurar esse aumento o máximo possível para o cliente, né? Tentar repassar o mínimo desse aumento para o cliente aqui na ponta, aqui na gôndola. Aumentou, então agora a gente vai ter que pagar um pouquinho mais, né? Tomara que passe logo essa pandemia para diminuir o preço. E tem muitas coisas, se você observar bem, muitas coisas aumentaram o preço, né? Por causa da pandemia. Olha, nós vamos trazer agora uma informação para você muito importante, né? Porque, olha, gente, daqui a pouco eu quero trazer uma matéria sobre o número de presos que foram contaminados nos presídios. São 14 mil presos. Então, daqui a pouco eu quero trazer essa matéria aqui para você, não é? Daqui a pouquinho eu trago para você essa informação. Quero agradecer você pela audiência, agradecer pelo carinho, muita gente assistindo. Um grande abraço para o meu amigo Messias, que assiste lá em Belém, né? Também um grande abraço para o meu amigo Jares, o Jarinho, que está assistindo também o seu Balanço Geral, a Voz do Povo na TV. Comandante Gesiel, me salva aí. A próxima.
Ah, tá, porque é o clima tenso de Angola. Lá em Angola tem um clima tenso, né, há alguns dias, a perseguição principalmente aos cristãos lá em Angola. Aí as autoridades do Brasil se reuniram em Brasília para discutir essa perseguição aos brasileiros. É o que você assiste agora na tela do seu Balanço Geral. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trade, esteve pessoalmente no Palácio do Itamaraty para discutir com o chanceler Ernesto Araújo a ação de dissidentes angolanos que há um mês invadem templos da Igreja Universal do Reino de Deus no país africano e usam de violência para perseguir e até expulsar religiosos brasileiros de suas casas. Apaga essa brincadeira! Isso é violência! Foi definida uma reunião virtual na próxima semana, com data a ser organizada com os integrantes dessa reunião, autoridades angolanas, autoridades brasileiras, membros da comissão formada no Senado, com a participação dos deputados e da Assembleia lá de Angola. O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira, também participou da reunião em Brasília. Foi um encontro muito produtivo, muito pragmático, proativo, para buscar uma solução o mais rápido possível para esse problema, já que agora o Congresso brasileiro está acompanhando formalmente o assunto. Por unanimidade, o Senado Federal aprovou o envio de uma comitiva de parlamentares ao país africano para pedir apoio às autoridades angolanas e demonstrar repúdio e indignação com os últimos episódios. A viagem deve acontecer a partir da segunda semana de agosto, já que as fronteiras estão fechadas por conta da pandemia. Enquanto isso, autoridades brasileiras e angolanas vão fazer reuniões virtuais. O embaixador de Angola no Brasil, Florencio Mariano da Conceição e Almeida, esteve no Senado hoje, mas não falou com a imprensa sobre o assunto. Depois das manifestações de autoridades dos três poderes da República, agora foi a vez da União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos, com mais de 50 mil representantes, cobrar providências das autoridades angolanas. Um abaixo-assinado online lançado pela entidade já reúne quase 100 mil assinaturas. O documento é intitulado Repúdio à Violência contra a Ordem Constitucional e a Liberdade Religiosa em Angola. O texto diz que os recentes acontecimentos de manifesta violência à ordem constitucional assombraram a Unigrejas. E como representante ativa de milhares de ministros evangélicos no Brasil, a entidade vem manifestar o seu repúdio frente à omissão das autoridades angolanas. O movimento violento, formado por ex-integrantes angolanos da instituição que foram afastados por comportamento imoral ou atos criminosos, também tramou um golpe financeiro. Eles apresentaram uma ata falsificada para tentar provar que são os representantes legais das contas da Igreja Universal. A manobra criminosa fez com que dois bancos do país africano, o Sol e o Banco BIC, tomassem uma medida irresponsável, bloqueassem as contas bancárias, impedindo o pagamento de funcionários e despesas da instituição brasileira. O que, segundo as leis angolanas, só poderia acontecer com uma ordem judicial. Nós estamos indignados, preocupados com o avanço, cada dia eles avançam mais, no sentido de perseguir, é uma perseguição religiosa. Na verdade, isso quem tem que tomar essa atitude, né, de barrar essas perseguições aos brasileiros lá em Angola, é o governo angolano. Eles que têm que tomar a decisão, vai romper negociações importantes com o Brasil por causa de meia dúzia de sujeitos que não querem cumprir a lei. Meu Deus do céu, isso não existe. Seguindo com o seu Balanço Geral, a Voz do Povo na TV. Olha, tem um programa que eu gosto muito, né? Os programas da Record têm conquistado o mundo. É o Repórter Record. E o Repórter Record estará de volta hoje. O Repórter Record é um dos programas mais premiados da televisão brasileira. E aí o Repórter Record será apresentado pela Adriana Araújo, né, que era do Jornal da Record. Estreia hoje o Repórter Record novamente, trazendo grandes matérias investigativas a partir de 10h30 da noite, aqui na TV Adonai, canal 19, Record TV Belém. Tá bom? Então vamos lá, vamos assistir essa matéria agora.
apresentando a volta do Repórter Record aqui na TV Adonai. Investigações exclusivas, denúncias. Em 6 anos, o Repórter Record Investigação ganhou 12 prêmios nacionais e internacionais. A minha luta é todo dia, é toda hora. Essa reestreia tem uma marca especial, a vinda da jornalista Adriana Araújo. Em 14 anos de Record TV, Adriana participou das coberturas mais importantes no Brasil e também no exterior. O entusiasmo com o trabalho não é por acaso. Adriana gosta de estar perto da notícia. Ela mostrou ao Brasil os dias de angústia dos operários presos numa mina no Chile. Agora, pela primeira vez, nós fomos autorizados a chegar exatamente na área onde foi feito o resgate. Esteve em momentos que marcaram o mundo. 24 horas depois da posse de Donald Trump, também mostrou as alegrias das conquistas brasileiras no esporte. Superaram recordes mundiais. E agora, Adriana assume a nova temporada do Repórter Record Investigação. Ela conversou com a nossa equipe em local privado e aberto e, por isso, tirou a máscara. É uma honra e é uma responsabilidade fazer parte dessa equipe, representar essa equipe à altura. E é um recomeço para mim, porque eu nunca deixei de estar na rua, de fazer as coberturas na rua, as grandes coberturas internacionais, as séries, os eventos esportivos. Na estreia, ela apresenta a reportagem de Marcos Reis sobre um serial killer brasileiro que matava crianças. Então você mergulha num assunto buscando a informação exclusiva, o detalhe, o aprofundamento do assunto, trazer informações ainda não reveladas. Então essa é a diferença, a linguagem e a profundidade de cada programa, porque é um grande documentário a cada semana, sempre buscando informação exclusiva. Adriana conta que não estará apenas na apresentação. É uma nova versão. É a Adriana com rodinhas agora. Então, já fui para a rua, já estou gravando 2 programas, um deles no Nordeste, já viajei e vou ser as duas coisas, âncora e repórter também, contribuindo para uma equipe que é muito vitoriosa e eu me orgulho de fazer parte. A estreia é amanhã, aqui na Record TV. Toda semana, viu, gente? Quinta-feira, toda quinta, 10h30 da noite. Então a gente está chegando amanhã com um programa impactante. As pessoas vão gostar. Bacana. É hoje, 10h30 da noite, a reestreia do Repórter Record com a Adriana Araújo. Boa sorte, Adriana. Sucesso sempre. Bom, agora, como eu falei agora há pouco, nós vamos mostrar que 14 mil presos já foram contaminados nas prisões do Brasil. Preocupante, hein? Acompanhe no Balanço Geral. 3 presos testaram positivo para a Covid-19 e outros 10 apresentaram sintomas da doença na cadeia pública de Porto Alegre. Por isso, estão proibidas as movimentações internas entre galerias e novos detentos no local durante 15 dias. A nossa preocupação grande é como a gente não tem local para isolamento de todas as pessoas que precisem desse isolamento, vai ser uma contaminação em massa. E quando nós falamos de contaminação em massa dentro do Central, é em torno de 4 mil presos. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, são 150 mortes e quase 14 mil casos confirmados de Covid no sistema prisional brasileiro. Para evitar contaminações em massa por causa da pandemia, entre março e maio, 35 mil detentos foram colocados em prisão domiciliar ou saíram com monitoramento eletrônico. Entre os beneficiados está Fábio Roberto Souza Nunes, um dos principais traficantes do Rio Grande do Sul. Ele foi colocado em prisão domiciliar, mesmo condenado até 2055, por ser considerado grupo de risco da Covid-19. Em março, outro criminoso na mesma situação rompeu a tornozeleira eletrônica depois de sair da prisão. Em São Paulo, Sauélio Martins Leda, um dos maiores traficantes de drogas do país, deixou esta penitenciária em Mirandópolis para ficar em casa nos próximos 2 meses. Segundo o Ministério Público, ele é dono de uma propriedade no interior paulista com quadra de tênis e até lago artificial. As medidas, segundo o CNJ, atingem 5% da população carcerária do país e são alvo de críticas. E esse preso que vai ser solto humanitariamente vai para a rua praticar crimes. Ou seja, ele recebe um alvará, você pode ser para a rua e cometer crimes. Isso precisava de uma estrutura melhor, né? Na verdade, os presídios brasileiros, eles não têm uma boa estrutura, nós não temos. A população carcerária vivem
sempre empilhados, né? Os presídios, eles vivem lotados, as superlotações dos presídios. Aí se tivesse uma estrutura, tipo, ao invés de soltar esses presos, teria que ter uma ala especial para colocar esses presos, não é? Ter um local para colocar os presos que estão contaminados. Tira ali do meio dos outros e vai colocando em outro local. Mas não tem essa estrutura, precisa avançar muito, sinceramente. Bom, o isolamento, de acordo com os especialistas, esse isolamento que muitos estão vivendo, pode causar comportamento compulsivo, principalmente em pessoas que têm ansiedade. Acompanhe agora. Insônia, inquietação, angústia. Mariana teve que aprender a conviver com esses sintomas, já que desde pequena sofre com um transtorno de ansiedade generalizada. Na época, quando eu era criança, atrapalhava na escola, em ver os amigos, em brincar, em qualquer coisa assim, porque os sintomas eram muito fortes e são muito fortes. A terapia estava ajudando, mas quando a psicóloga dela contraiu o coronavírus, o medo de ser infectada e de perder pessoas queridas fez com que as crises voltassem a ser constantes. Eu passei a dormir todos os dias, assim, 7 da manhã, tudo desestabilizou. Era falta de ar, era crise todos os dias, eu chorava muito. Acordava de madrugada e ia correndo atrás de panelas de brigadeiro e pipoca. A Mariana não está sozinha. Ansiedade e quarentena viraram quase sinônimos nos últimos tempos. Os principais fatores por trás do estresse diante da pandemia são medo da infecção, a perda financeira, duração da quarentena, o tédio. E o fato de estar em casa pode agravar um quadro de ansiedade, desencadeando mais um transtorno psicológico, a compulsão. As compulsões, elas aliviam momentaneamente, instantaneamente, o processo ansioso, seja a compulsão alimentar, seja a compulsão por drogas de uma forma geral, que tem de fato um efeito ansiolítico. Uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo está analisando o uso de álcool e drogas durante a quarentena entre os jovens. Já são 13 mil participantes em todo o Brasil. Então a gente quer saber se fatores como morar sozinho, como raça, como renda, como gênero, como idade, como ter transtorno mental, como solidão, podem ser fatores de risco para o agravamento ou para o desenvolvimento de alguma dependência química, né? O objetivo do levantamento é identificar o perfil que está mais vulnerável para buscar uma forma de ajudar essas pessoas. Ela não é fácil, ela realmente demanda uma postura um pouco diferente. É você abrir mão de querer descobrir o que vai acontecer no futuro. É você parar de ficar querendo ter a certeza, o sentimento de certeza. É o se acomodar, é o entrar em contato e aceitar a incerteza. A partir do momento que a gente trata como um transtorno e a gente fala, eu preciso ir atrás disso, eu preciso cuidar disso, as coisas melhoram e eu prometo que elas melhoram. Respirando fundo e se cercando de coisas boas, mesmo que no momento sejam livros para colorir. E agora você vai acompanhar o seguinte: veio a crise com a pandemia, mas muitas empresas foram na contramão da crise, geraram emprego e cresceram. É o que você acompanha agora na tela do seu Balanço Geral. Cai a produção, sobe o desemprego, redução da taxa de juros, aumento de falências, a pandemia e seus cenários extremos. Uma coisa que é bem óbvio para todo mundo é que muitas empresas, como tiveram que fechar, acabaram demitindo seus funcionários por redução de receitas, por muitas vezes não conseguirem operar. Empresas essas que estavam estranguladas com capital de giro e não tiveram outra opção a não ser demissão ou fechar as portas. Mas, na contramão da crise, alguns setores estão em franca ascensão. Entre eles, a tecnologia da computação em nuvem, as plataformas 1000 na era do teletrabalho e toda a infraestrutura que o home office pediu. O isolamento expandiu também o número de aplicativos, intensificou o delivery e superaqueceu o e-commerce. Já nas primeiras semanas da quarentena, o comércio eletrônico registrou 30% de aumento nas vendas.
O varejo online despontou. Todas as empresas querem saber como vender à distância. O que aconteceu para muitas empresas que passaram a vender online, fazer entrega a domicílio e também fazer redução de custos com seus funcionários. Isso é, os funcionários que ela tinha a despesa de transporte, alimentação e muitas vezes tinha também a despesa do custo fixo do local, como luz, água e etc., ela passou esses funcionários para trabalhar em casa, fazer o famoso home office. E aí o Fábio lançou uma plataforma alinhada com esse novo mundo dos negócios. A gente tinha um sonho de que o profissional de vendas pudesse trabalhar com liberdade, com independência, de home office e linkando a grandes empresas e produtos, assim. Então a gente começou a testar isso, mas era uma coisa que vinha assim como um projeto secundário, e aí veio a pandemia. E de repente, durante a pandemia, a gente se viu diante de uma realidade que foi antecipada. Desde então, as contratações não param. Cada semana que passa, a gente contrata mais um pro nosso time, trazendo empresas grandes com excelentes projetos e produtos assim, que estão acreditando nesse modelo agora de terceirização. Eu acho que a pandemia acelerou um pouco essa tendência. Se por um lado a gente tem vendedores desempregados e pessoas sem oportunidade, por outro lado as empresas precisam vender e montar time. Foi isso mesmo que você ouviu. Vagas abertas em plena crise. As áreas de logística e EAD também estão contratando. Isso porque muitas pessoas aproveitaram a oportunidade de estar em casa para melhorar o seu currículo, já que com uma grande taxa de desemprego no nosso país, o mercado fica mais acirrado e você precisa estar mais especializado para conseguir uma colocação melhor e até mesmo conseguir uma colocação. Eu estou entre aqueles que foram contratados durante a pandemia. Eu tinha entrado na minha empresa para um projeto temporário que só ia até abril, e um contrato assim deixa qualquer um com um frio na barriga, né? Comigo não foi diferente, e isso em circunstâncias normais, né? Porque na pandemia então nem se fala. O engenheiro de processos foi efetivado num período de cortes. Você fez essa proposta, claro, e vem sendo uma oportunidade incrível de aprendizado, de realização profissional, então eu estou muito feliz com isso mesmo. É que, segundo os especialistas em inovação, finanças e economia, as empresas reavaliaram os processos de produção e perceberam no home office, por exemplo, a redução de custos fixos. Olá, Katy, que tal? O André passou de um emprego a outro sem sair de casa. Logo na primeira semana da pandemia, eu recebi o contato do RH da empresa que eu estou hoje em dia, né? Eu fiquei um pouco hesitante, né, para participar do processo, em razão das incertezas do mercado. Pensei, será que é o melhor momento para mudar de emprego, né, no meio de uma crise, da pandemia? Inclusive eu vi algumas histórias de pessoas que participaram de processos seletivos, passaram, pediram demissão e os processos foram cancelados. Então eu fiquei um pouco inseguro. Mas a proposta era interessante, um cargo de posição na América Latina. No quarto de casa, o advogado passou por um processo seletivo acirrado. Foi entrevistado por profissionais no Brasil, no México e nos Estados Unidos. Bastante preocupação de como a pandemia estava afetando a operação daquela empresa, né? Eu queria saber onde eu estava me metendo. Aí eu acabei entendendo que, como a empresa é de um setor bem específico do mercado financeiro, a crise no geral acaba gerando um volume maior de trabalho para a empresa, o que me deixou mais confortável e fez com que eu aceitasse o desafio. André foi uma única vez até a empresa, apenas para buscar um computador. E o que dizer de quem passou por 2 promoções seguidas desde que a Covid-19 assumiu a pauta no mundo? Quênia mal tinha conseguido mostrar todo o potencial quando a pandemia impôs um novo desafio: treinar equipes de forma virtual para o setor da construção civil. O desafio foi muito grande, foi para mim muito tenso esse período, porque eu não sabia o que iria acontecer. Eu tinha incertezas, eu tinha medo, missão dada é missão cumprida. Então eu levei 3 semanas e transformei aí todo o meu cronograma que era físico para um cronograma que hoje é virtual. Quebra da resistência e versatilidade
duas características muito buscadas nos currículos nos últimos meses. Eu recebi novamente um convite e novamente fui promovida, né? Então, o medo que eu tinha se transformou em muita alegria, porque no meio da pandemia eu fui promovida. Então, o que eu quero dizer para vocês é que se você é um profissional que é comprometido, que está junto com a empresa, que trabalha, que busca soluções para a empresa, mesmo num momento difícil como esse, oportunidades existem. Quem estuda as mudanças no mercado considera as oportunidades. Novos hábitos de consumo vão pedir novas empresas, novos profissionais e, por consequência, novos espaços de trabalho. Eu ainda vejo uma luz no fim do túnel. Muitos setores estão voltando a aquecer, necessitando de contratação. As empresas voltam a operar, voltam a ter receita. Então as coisas agora vão voltar a normalizar. Nesse ano ainda teremos um PIB, né, que é um produto interno bruto negativo, porém em 2021 já podemos ver o Brasil aí melhorando, reacendendo e vamos voltar a crescer e ser aí parâmetro para outros países e voltar a exportar mais e gerar mais emprego para as pessoas que ficaram tão sofridas durante esse período. Muito obrigado pelo carinho da audiência, o prestígio da audiência. Olha, às 6 horas da tarde eu espero você no Cidade Alerta. O Henrique Castro vai estar amanhã aqui no Balanço Geral. Bom final de semana para você. Deus abençoe você, sua família, sua empresa, seus negócios. Muito obrigado, gente. Bom final de semana. Tchau, pessoal. Boa tarde.